Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O PSL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a criação do fundo eleitoral. O fundo foi uma das mais importantes alterações aprovadas pelo Congresso na última reforma política. Ele será composto por 30% das emendas de bancada ao orçamento da União e pela economia da renúncia fiscal que seria feita no caso da propaganda partidária pela TV, que foi extinta. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre os motivos da ação e sobre o financiamento das campanhas com os deputados Alfredo Keifer, do PSL do Paraná, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Deputado Keifer, por que o PSL entrou contra o fundo partidário? Bem, a direção nacional entendeu que deveria interpor essa ação no STF por uma série de razões práticas e, de forma especial, por uma razão constitucional, né? Os advogados entendem que há motivos, há argumentos para que se anule ou se cancele esse ato por se achar que seja inconstitucional. E, em tese, nós achamos que é inoportuno, é inadequado a aprovação desse regime de financiamento público num país onde nós temos tantas carências, tanta falta de investimentos públicos das mais diversas áreas. Poderíamos aqui listar inúmeras ações que deveriam ser contempladas. Então, nós termos financiamento público para as campanhas, no nosso entender, não é adequado. Nós entendemos que o adequado, nós somos um país capitalista, nós defendemos teses liberais e que deveria se manter o regime que tínhamos até 2014, né? Que todos os países têm financiamentos privados através de CNPJs, com regras, com limites estabelecidos, né? E a iniciativa privada financiando as campanhas. Esse deveria ser o adequado, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser diferente e nós já tivemos uma prova cabal de que esse processo de não financiamento através dos CNPJs, através das empresas, não dá certo. Vide a campanha eleitoral de 2016, onde só tinha financiamento de pessoas físicas, num país onde nós não temos a cultura do financiamento de pessoas físicas e num país onde nós transformamos as pessoas físicas em CNPJ. Ou seja, a maioria dos advogados, médicos, profissionais liberais não tem mais unicamente o CPF, tem CNPJ. Vamos por parte, deputado. Deputado Rubens Ottoni, o senhor é a favor ou contra o fundo eleitoral? Olha, ele vem num bom momento do debate que nós temos na sociedade. O debate é mais amplo. Primeiro, eu vejo que a reforma política, o grande desafio que nós temos, porque essa que nós fizemos está muito aquém ainda do que nós necessitamos, é uma reforma política que nos permita diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. É inadmissível que os nossos representantes, sejam no nível do município, do estado, da federação, eles sejam a cada eleição muito mais escolhidos pela estrutura que eles demonstram numa campanha eleitoral do que pelas ideias, pelas propostas, pelos projetos, pelo compromisso com a sociedade. E isso tem que ser revisto. Nós temos que buscar uma forma de diminuir a influência do poder econômico. Por isso que eu tenho uma posição divergente do deputado quando ele disse que foi ruim que o Supremo Tribunal Federal tivesse proibido a participação das empresas nas campanhas. Eu acho que foi um grande avanço, porque nós não podemos deixar os nossos representantes e a política refém das empresas, do capital
do privado e das empresas, fazendo daquele espaço, que deveria ser um espaço, às vezes, de contribuição legítima numa campanha, mas sendo uma oportunidade de negócio, porque as nossas campanhas passaram a ser uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de investimento. E nós estamos aí agora percebendo o que aconteceu, a consequência de todos esses anos, com as investigações, com os atos de corrupção, 99% vindo das empresas que faziam investimento, porque eram verdadeiros investimentos, e quem faz investimento não é para tirar menos, não é para tirar igual, faz para tirar mais. E aí, nesse dinheiro que está saindo, que saía, era o dinheiro, qual dinheiro? Era esse dinheiro que ele estava dizendo, que nesse ponto ele tem toda a razão. A preocupação que haja recursos para o social. Então, o recurso do social ele vai existir cada vez mais quando nós diminuirmos o espaço das empresas investirem nas campanhas e tendo o objetivo de retirar dinheiro público depois para poder atender os seus negócios. Deputado Kiefer, o Supremo Tribunal Federal, quando proibiu a participação das empresas nas campanhas eleitorais, o argumento do Supremo era acabar com a desigualdade econômica nas campanhas. Mas há também, como disse o deputado Rubens Ottoni, essa posição que acredita que quando as empresas dão dinheiro para a campanha de um candidato, elas vão querer algo em troca, elas vão querer ter contratos com o poder público, vão querer ter benefícios. O senhor acha que esse é um risco, não é? O senhor acredita que esse não é um risco que se corre com esse tipo de financiamento? Não, em absoluto. O que aconteceu é que se fez uma confusão muito grande como efeito do Lava Jato. É evidente que em toda regra há exceções. Nós temos bons deputados, temos exceções. Temos bons jornalistas, temos exceções. Temos bons policiais, bons juízes, enfim, a sociedade, via de regra, nós temos o bem absolutamente prevalece sobre o mal. Mas em todas as áreas nós temos exceções. E você dizer que a contribuição de empresas privadas deixa um deputado refém de uma doação, muitas vezes pequena, até inexpressiva no conjunto das coisas, é depreciar o deputado. É dizer que ele é um vendilhão. Não é o caso excepcional que houve de Lava Jato, onde houve uma verdadeira fraude, um ataque ao poder público, patrocinado principalmente na época do PT, é que isso sinalizaria que teria que acabar com as contribuições privadas. Muitos e muitos deputados recebem doações pulverizadas das empresas e não é por isso que ele vem aqui e vende o seu voto. Não. Tá? Veja bem, no mundo capitalista, ele buscar representar determinado segmento, ou médico, ou empresarial, ou de qualquer atividade que seja, isso é nada mais do que normal. Então, por que se pode dizer que o fato dele receber doação de campanha vai deixar ele refém, vai deixar ele vinculado ao seu doador? Isso são casos excepcionais que aconteceram, mas não é a regra como um todo. Isso não é, absolutamente não é verdadeiro. E, ademais, tem uma outra situação. O conjunto de deputados continua querendo tapar o sol com a peneira. Tá? A campanha de 2016, deputado, de prefeitos, onde não teve contribuição de empresas e que supostamente a doação era só de pessoas físicas, foi a campanha, a eleição que mais teve Caixa 2. Tá? Me diga algum lugar, alguma prefeitura, algum prefeito que não teve Caixa 2 e todo mundo faz de conta que não existe. Vai ser da mesma forma em 2014, com a proibição de doação de empresas, a obrigação só de doação de pessoas físicas, que não vai acontecer, não haverá recurso, e a limitação de 2,5 milhões para cada deputado federal vai ser uma fraude, é uma enganação. Vai ter Caixa 2 em abundância e muita gente em 2019 eleito ou não eleito vai estar à mercê da justiça respondendo
por essa situação. Então, por que não ir para a realidade? Por que não ir para a realidade? Responda mesmo, deputado Rubens Ottoni. Eu espero que a justiça cumpra o seu papel. Se a justiça cumpre o seu papel, nós estaremos evitando o Caixa 2. Quando aqui o nosso papel e a nossa responsabilidade é fazer uma legislação. E cabe à justiça, e aí ressalte-se, não de maneira seletiva, mas de maneira responsável, de pegar todos aqueles que estão atacando e fraudando a lei, eles sejam punidos. Agora, não há dúvida que quando você abre esse espaço para que as empresas também, além da fraude que pode haver, além do Caixa 2 que pode haver apenas com a contribuição de pessoa física, você ainda tem um outro espaço, que aí, deputado, a questão não são os deputados. Quando a gente está falando, não há uma crítica aos deputados, mas é a oportunidade de negócio que se abre para as empresas, porque elas que podem e fazem o trabalho de poderem contribuir na medida que. Porque aí é a questão que o senhor disse. Mas não são todas as pessoas que pensam errado. Pelo contrário, eu acho que a maioria são pessoas de bem. Mas aqueles que querem querem levar vantagem, eles montam os negócios. E o espaço da contribuição de empresa facilitava isso, porque não é apenas uma contribuição, mas uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade, olha, eu contribuo aqui, eu ia contribuir com um pouco, mas eu posso contribuir com um pouco mais, mas se eu contribuir com um pouco mais, aí eu vou precisar de uma ajuda, e assim por diante. E aquilo que parecia ser uma exceção passou a ser a norma do nosso sistema eleitoral. É isso que nós estamos evitando. Então, o nosso objetivo, num ponto, é esse. O outro também é equilibrar o jogo eleitoral. O deputado falou uma coisa que, olha, esse teto de 2,5 milhões para deputado federal, ele é uma ilusão, ele é muito pequeno, o pessoal vai gastar muito mais. Esse é outro problema do processo eleitoral. Mesmo, mas nós queremos que tenha um processo. Eu concordo que tem gente que gasta muito mais, mas nós queremos um processo eleitoral onde se gaste menos, onde os nossos representantes sejam escolhidos pelas ideias, pelas propostas, pelos projetos, pelo compromisso com a comunidade lá na base, não pelo dinheiro que ele apresenta, onde se eu apresento X, o outro para ganhar de mim tem que apresentar 2X, tem que apresentar 3X. Então este é o desafio, diminuir a influência do poder econômico, diminuir os tetos dos gastos, fazer com que as campanhas sejam mais baratas e a escolha dos representantes aconteça num outro cenário, que seja o cenário do debate das ideias, do serviço prestado e dos projetos que a comunidade anseie naquele local. A gente vai continuar esse debate daqui a pouquinho, porque a gente tem que fazer um pequeno intervalo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo o financiamento das campanhas eleitorais com os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. Deputados, a gente estava falando sobre o financiamento público ou privado no primeiro bloco, mas eu queria colocar uma outra questão. Com os vetos colocados pelo presidente Temer, acabaram os tetos do autofinanciamento, quer dizer, o candidato pode colocar até o limite, o candidato aos cargos majoritários pode colocar até o limite máximo do permitido na sua campanha, o candidato a presidente da República pode colocar até 70 milhões na sua própria campanha, e os candidatos têm um limite, e o doador de pessoa física pode colocar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior, da sua declaração de renda do ano anterior. O projeto que saiu do Congresso limitava até 10 salários mínimos a doação da pessoa física, o máximo até 10 salários. Tirando a doação de empresa, a ideia era equilibrar um pouco a disputa. Tirando esses limites, a gente não coloca de novo a questão de que os mais ricos vão ter mais vantagem nessa disputa? Veja, continuando o debate por isso que o senhor já tem. O ideal seria o modelo anterior, aprimorado, evidentemente, com regras bem estabelecidas, que a gente tinha até 2014. Porque este modelo, ele vai favorecer pessoas extremamente expostas a público, tá? Artistas, quem está fortemente na mídia, religiosos, eventualmente, e quem é extremamente populista. Por quê? Nós não aprovamos o voto distrital, nem puro, nem misto.
nós não aprovamos o voto em lista e nós, então, estamos mantendo o velho distrito eleitoral, que é o estado inteiro, né? O deputado é do estado de Goiás, um estado grande. Eu sou do estado do Paraná. Então, o que aconteceu? Nós acabamos ficando com um grande distrito. O deputado no estado de Goiás inteiro, se ele quiser ou puder fazer campanha, e não resta outra alternativa. Você tem o estado inteiro para cobrir e não é verdade que você vai se eleger com dinheiro. Mas é verdade, sim, que muitos deputados precisam, aqueles que não estão nessa lista que eu disse, artistas, mídia, religiosos, populistas, eles precisam dar conta numa eleição, e nós estamos num regime capitalista, onde, num período de eleição, você tem que produzir material de campanha, você tem que produzir gráfica, você tem que contratar pessoas que vão levar o seu material nas casas, né, apresentar a sua proposta de trabalho para os seus eleitores, você tem mídia, você tem propaganda, você tem combustível para gastar, você tem veículos, isso tudo custa dinheiro, porque nós estamos num país com regime capitalista. E é assim que funciona. O que vai acontecer? Tá? Muitos não vão dar conta, tá? Alguns vão ter que até avaliar se vale a pena entrar num embate desse, com uma limitação dessa, e sem contribuição de empresas, só de pessoas físicas. Eu pergunto, quem não tiver o dinheiro de partido, tá? Quem não tiver uma estrutura de pessoas físicas que doam isso e que não tiverem recurso próprio, não vão poder entrar em campo e serem candidatos. Isso significa o quê? Tá? Isso é risco à democracia. Você deprecia a democracia quando você não oportuniza a que todos possam concorrer. Então, esse é o que vai acontecer na próxima eleição, e nós vamos de novo ter um faz de conta, onde muita gente vai gastar, outros vão gastar de forma clandestina, camuflada e tal, e o Caixa 2 vai correr solto. Eu acho que o risco maior para a democracia é ele ser cooptada, a democracia ser cooptada pelo poder econômico. E é para isso que nós estamos sendo levados. Aliás, toda essa investigação que nós estamos enfrentando no país demonstra isso. Então, nós precisamos evitar. E é aí que é a minha preocupação. Nós diminuímos os gastos nas campanhas, é o caminho exatamente inverso do que o deputado Alfredo coloca como ideia dele, que eu respeito. Mas eu trabalho no caminho inverso, é diminuir a influência do poder econômico, baratear as campanhas, ter regras cada vez maiores de controle da influência do poder econômico e ter regras para todos. Então, o valor é limitado, o teto é menor, todos vão gastar naquele limite e fica no debate das ideias. Eu fico imaginando, se não houvesse regras, se hoje nós tivéssemos ainda os shows, se nós tivéssemos ainda os outdoors, se nós tivéssemos ainda as camisetas, os brindes, que tudo isso ao longo do tempo nós fomos fazendo regras para poder conter a influência do poder econômico. Então eu vejo que é muito bem-vindo a tentativa de diminuir a influência do poder econômico, apesar de estar ainda insuficiente. Eu acho que os tetos que estão colocados para as campanhas são tetos ainda altos e que nós precisaríamos trabalhar para diminuí-los. Nós precisaríamos avançar também num teto, num limite do autofinanciamento. É inadmissível que os candidatos possam, a pergunta que você fez no início desse bloco, os candidatos possam gastar quanto queiram dentro do teto daquela campanha. A proposta que foi discutida aqui na Câmara é que o candidato pudesse gastar até 7% daquilo que fosse o teto da campanha que ele disputasse. E com o veto presidencial, isso caiu por terra. Eu acho que o STF ainda terá de rever essa questão e pode ter um posicionamento diferente. Mas nós precisamos continuar trabalhando aqui na Câmara no sentido de podermos diminuir a influência do poder econômico, diminuir os gastos nas campanhas, baratear o processo eleitoral para que haja maior igualdade, para que aí sim a democracia ela prevaleça. O senhor citou, deputado Kaifer, as eleições para prefeito. E coisas que às vezes os deputados comentam aqui, por exemplo, foi proibida a contribuição de empresas. Mas como ainda era permitido, como é permitida a contribuição individual, não foi proibido que diretores de empresas fizessem contribuições com base 10% do rendimento bruto do anterior, do que foi declarado no ano anterior. Sim. Quer dizer, isso de certa forma ainda é possível.
É possível que as empresas contribuam dessa forma. O senhor considera isso pode ser uma burla à legislação ou isso o senhor acha que veja, é legítimo? Eu entendo que vão faltar recursos para financiamento das eleições. Tá? E eu tenho... A minha tese é de que quanto mais oportunidade você dá a candidatos, e já existe estatística, já existe prova de que não é o que mais gasta que se elege. Tá? Houveram eleições milionárias, tá? E a pessoa não se elegeu. Tá? Porque as pessoas olham o seu programa, olham a história das pessoas. Tá? Então, não é o que mais gasta dinheiro. Agora, infelizmente, com o modelo que nós implantamos, tá? Nós vamos ter um grande prejuízo de representatividade no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Nós vamos ter aqui, uma representação enorme de demagogos, de midiáticos, de pastores de igreja, de artistas. Veja o caso, por exemplo, se fala hoje num nome do Hulk, por exemplo, um nome ventilado. Por quê? Porque ele está na mídia, é uma pessoa conhecida na mídia. Tá? O que ele tem, o Luciano Huck tem de história política ou de programa de governo? E assim será na próxima campanha, porque nós engessamos as eleições. Eu sempre uso um modelo que é o maior capitalismo e onde a democracia funciona muito bem, que são os Estados Unidos. Tá? A liberdade de gasto, você pode fazer shows, você pode constituir fundos para a sua campanha, tá? E não é isso que vai eleger o sujeito que mais gasta, mas ele terá a oportunidade de mostrar, e o eleitor sabe quem ele vai escolher na hora certa. Tá? Muitas vezes o gasto até demasiado de dinheiro é uma forma de refratário para não eleger o candidato. Então, não é essa a situação. Tá? Infelizmente, nós engessamos o nosso modelo de eleição para o ano que vem e nós teremos um grande prejuízo à democracia, onde muitas pessoas não terão oportunidade de vir aqui representar a população no Congresso Nacional. A discussão que o deputado Alfredo coloca sobre as consequências do processo eleitoral com essas regras, isso teria problema, deputado, se nós tivéssemos aprovado o Distritão. Se nós tivéssemos aprovado o Distritão, aí realmente teria sido um retrocesso e esses pontos que o senhor colocou aqui, aí sim eles estariam na ordem do dia e os riscos eles estariam em conta. O que nós aprovamos aqui foi muito pouco, como eu disse no início, nossa reforma política que nós fizemos aqui muito aquém do que nós necessitamos, né? Nós precisamos muito mais. Mas se tem algo que é positivo no atual sistema que nós vivenciamos hoje, é que o nosso sistema hoje ele é um sistema proporcional. O sistema proporcional, por si só, que é esse que nós já vivenciamos, ele por si só já é democrático, porque ele permite àqueles que têm uma maior representação, 60% dos votos na eleição, serem maior representados no Congresso, na Assembleia, a partir da sua proporcionalidade. Mas aquele que tem uma representação menor, tem 10%, 15%, também tem direito à sua representação. Então o sistema é proporcional e isso não mudou. O que nós estamos discutindo aqui é só a mudança da questão do financiamento. E a mudança do financiamento também foi muito aquém do que nós queremos, mas já é num caminho para dar uma maior igualdade, até para dar oportunidade para as lideranças populares, porque se for desse jeito que o deputado Alfredo coloca aqui, que tem o capital tem que tomar conta da eleição, nós somos num país capitalista, cada um gasta o que quer, aí busca o dinheiro onde quer. Não, com regras. Né? Veja bem, eu não abro mão de regulamentação. Nós podemos fazer eleições financiadas pela iniciativa privada, pelas empresas, mas nós vimos até 2014 avançando fortemente em regulamentação, limitando a doação
para cada candidato. Mas a realidade mostrou que não, né? Não. A realidade mostrou que não havia regulamentação. Tanto é verdade que estourou tudo isso que tem aqui no país e até hoje ainda não está tudo investigado. Deputado, só me desculpe, mas isso que aconteceu no Lava Jato e essa campanha foi obra e engenharia do PT. Mas aí, deputado, eu não vou entrar nessa vendeu o país, essa é a verdade. Eu respeito. Isso é uma exceção que não pode ser. E o debate nosso aqui não tem esse objetivo. Essa é a verdade. Do mesmo jeito que o senhor poderia falar do PT, eu poderia concluir, porque a gente eu poderia falar de Vossa Excelência, mas não é esse o desejo. Nós estamos debatendo aqui. Lava Jato é outra coisa. Não é. Então, deputado, e não chegou a nem um pouquinho do que precisa ser investigado. E pode ser muito mais coisas investigadas. Agora, para terminar aqui ao questionamento que foi feito, é dizer que nós precisamos avançar muito mais no sentido do controle da influência do poder econômico e da oportunidade a ser dada às lideranças populares. Porque se nós temos um modelo, um sistema eleitoral onde o financeiro ele prevalece e a oportunidade é cada vez maior de injetar dinheiro nas campanhas, as lideranças populares, as lideranças que vêm do movimento, que participam, que têm boas ideias, que têm criatividade, que têm ideal, nem participar do processo podem, porque elas não têm esse recurso necessário para poder participar da eleição. Então, o fundo ele é bem-vindo nesse sentido, para poder equilibrar mais, para com isso ser mais democrático e diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou então no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.